Primeiro, verbas não deferidas na sentença. Existem situações em que algumas verbas não vão estar inseridas na sentença e mesmo assim a parte vai e apura. E também nós temos o caso inverso, que é quando a sentença defere e a parte não apura. Aí eu coloquei aqui inclusão ou ausência de apuração de verbas deferidas na sentença. Inclusive reflexos. Gente, reflexos, ainda mais reflexos que todo mundo é acostumado a ter aqueles reflexos padrões. Aviso, férias, 13º, fundo de garantia mais multa de 40%. Ou então inclui o DSR. Existem situações em que a parte deixa de pedir e a sentença vai, na maior parte das vezes, às vezes é um Ctrl+C, Ctrl+V que vai passar por cima de qualquer jeito, mas existem situações que ele vai seguir a petição inicial. Tem que seguir o que está na petição inicial. E, por exemplo, numa condenação de horas extras, a parte esquece de pedir o reflexo em descanso semanal. O que vai acontecer? A sentença, se for seguir o que foi pedido, não dá o reflexo no DSR. O reclamante vai falar, putz, esqueci de pedir. E agora? Vou passar dentro da liquidação. Isso aí vai passar reflexo e em muitas vezes acontece isso e passa. Perito apura, a outra parte apura, às vezes a própria reclamada vai apurar, porque entra naquela rotina, às vezes é calculista que faz 300 cálculos para aquela empresa, passa batido. Então, inclusive reflexos. Se atentem ao sabor do bolo, separe certinho cada uma das verbas que estão sendo apuradas, tá? E eu trouxe um exemplo. Juiz condenou a reclamada ao pagamento das seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, férias mais 1/3, 13º e fundo de garantia. O reclamante, em sua liquidação, apurou o aviso prévio. A gente, enquanto calculista da reclamada, o que a gente tem que fazer? Apurar. A sentença não deferiu o pagamento do aviso prévio. Então, impugna-se o cálculo do reclamante. Segundo exemplo, os parâmetros, base de cálculo, divisor, quantidade e multiplicador. O que pode acontecer? Inclusão ou exclusão de rubricas recebidas durante o contrato de trabalho da base de cálculo das verbas apuradas. Às vezes o reclamante recebia salário base mais periculosidade. Só que na hora de apurar a hora extra, o que a reclamada faz? Ela tira a periculosidade e apura as horas somente em cima do salário base. Outra coisa que é muito comum, modifica o adicional. Pela convenção, e o juiz mandou observar a convenção, paga-se o adicional de 80%. O que eu faço? Eu diminuo, eu vou jogar 50%, vai que cola. Terceiro, apuração errônea da quantidade. Eu pego, vou jogar ali horas extras, tanto faz, eu vou pegar uma média, vou lançar cartão de ponto para quê? Tem mais 500 cálculos para fazer só essa semana, vou preocupar com isso não. Joga ali mais ou menos, vai dar umas 7 horas extras por mês. Só que o reclamante tinha uma quantidade de horas extras bem variável, porque aí ele trabalhava de acordo com safra. O que vai acontecer? Se ele não impugnar e não ficar atento à quantidade correta, ele vai ser prejudicado. Exemplo, empresa por horas extras apenas com salário base, apurou horas extras com adicional de 75%, quando o correto seria 50%, e apurou horas extras no mês que o reclamante gozou férias. Gente, para quem trabalha para reclamar, isso aqui é ponto que vocês precisam observar. Férias gozadas, afastamento previdenciário, às vezes suspensão do trabalho, compensação de horas, atestado médico, às vezes alguma licença não remunerada. Fiquem atentos a essas informações, porque isso, a reclamada, na verdade, ela já foi condenada. O calculista, ele tem que trazer as informações o mais próximo possível da realidade para tentar diminuir o prejuízo. Então, um mês que você ali não apurar as horas extras realizadas porque ele estava afastado pelo INSS, já vai ser uma economia para a reclamada. Então, fiquem muito atentos a esses detalhes. Terceiro, deduções, gente. Não deduziu eventuais valores pagos.
Interessante aqui é verificar se a sentença autorizou a dedução. Lembrando a diferença, gente, entre dedução e compensação, tá? No caso, a dedução pagou horas extras durante todo o contrato, então autoriza a dedução no momento da liquidação de sentença. O que você vai fazer? Apurar as horas extras que tem direito e deduzir os valores já quitados, tá? Compensação já é uma outra coisa. Então você tem que ver se o magistrado autorizou. Exemplo: apurou horas extras e não quitou os valores já pagos pela reclamada. Detalhe: ele fez isso aqui, eu estou pela reclamada. Eu sempre paguei hora extra, só que eu não pagava o valor correto. Eu pagava às vezes por uma média. Quando chegou o cálculo, o reclamante, o quê? Eu não vou lançar de jeito nenhum hora extra. Vou apurar tudo. Que se vire. 4. Teto de contribuição INSS. Gente, eu já vi tanto cálculo disso aqui. Tanto cálculo que o reclamante tinha às vezes um salário interessante, ou então com as verbas que estavam sendo discutidas naquela sentença, ele atingiu o teto de contribuição. E o que acontecia? A empresa continuava descontando normalmente como se não tivesse o teto. Para o reclamante, para a parte de contribuição do reclamante que tem a retenção, nós temos o teto de contribuição. Para a parte da reclamada não existe o teto, tá? Então, gente, para quem está apurando o cálculo para reclamante, fiquem atentos ao teto da Previdência Social, no caso do INSS. Exemplo: reclamante sempre contribuiu sobre o teto do INSS, tendo em vista que sua remuneração era muito alta. Então, na verdade, isso aqui ele já recolhia pelo teto. Só que aí o que aconteceu? A reclamada falou assim: não, a apuração aqui vai ser só insalubridade. O que eu vou fazer? Não vou lançar o histórico salarial e vou apurar a insalubridade apenas lá na telinha de verbas, sem ter que lançar contra-cheque. Ao fazer isso, o que o sistema vai fazer? O PJ Recalc, ele vai apurar o INSS devido sobre o adicional de insalubridade. Só que, se considerar os valores já recebidos durante o contrato, aquele reclamante já atingiu o teto. Então, não tem mais nada o que recolher para o INSS. Então, nesse caso, qualquer retenção de INSS nos valores devidos a ele não pode ser apurado. Então, é um ponto a ser impugnado. Durante a liquidação não foi observado isso e se apurou mais contribuições que deveriam ser retidas pelo reclamante. 5. Honorários. Dedução dos honorários devidos ao advogado da reclamada nos créditos do reclamante. Isso aí depois da reforma trabalhista. A sentença não suspendeu a exigibilidade daqueles honorários, mandou deduzir dos créditos. O juiz determinou que os honorários devidos ao advogado da reclamada deveriam ser deduzidos do crédito do reclamante. A sentença fez isso e o reclamante não apurou dessa forma. Apurou sem deduzir dos créditos e na hora de ter a ordem de pagamento para pagar o valor líquido, ele não vai considerar isso. Então, fiquem atentos aos honorários. Custas processuais. A reclamada recorreu, interpôs o recurso ordinário e fez o preparo, recolheu as custas. Beleza, perdeu o recurso, o processo retornou à vara de origem para prosseguir com a liquidação de sentença. Nesse caso, o reclamante, ao fazer o seu cálculo, ele apurou de novo as custas processuais que a reclamada tem direito. Só que a reclamada já recolheu ao realizar o preparo. Um outro ponto que a gente precisa ficar atento. A reclamada já recolheu as custas, o reclamante na apuração apurou novamente. 7. Prescrição. Aqui na prescrição, gente, tem duas situações. A gente pode ter pró-reclamante e pró-reclamada. Para o reclamante, o que pode acontecer para favorecer ele? Às vezes o juiz declarou a prescrição, só que o reclamante apurou todas as verbas como se não houvesse amanhã. Apurou tudo que tinha direito. Falou: o quê? Vou apurar a prescrição nada, perder 3 anos aqui de direito meu, vai que cola, vou deixar passar. E apura tudo. E pró-reclamada, a reclamada não alegou em contestação. Ah, Fred, mas tudo bem, tem juiz que entende que a prescrição é matéria de ordem pública. Ok, mas a sentença também não definiu nada. Quando chega na liquidação de sentença, o que vai aparecer?
vai aparecer prescrição no cálculo da reclamada, sem ter qualquer tipo de deferimento. Aqui, gente, tem um detalhe bem interessante, a gente tem até uma história engraçada. Eu já trabalhei em 2 casos desse aqui. O primeiro, o juiz condenou um hospital aqui de Uberaba a pagar férias em dobro para o reclamante durante todo o período e em relação a todos os meses, todas as férias que a empresa pagou fora do prazo. E o reclamante foi admitido em 91. 91? Eu sei que a admissão dele era muito longe, era bem antiga mesmo, tinha bastante tempo de casa. Beleza, condenou, reclamada não pediu na contestação para declarar a prescrição, o juiz não manifestou nada sobre prescrição. Na hora de fazer a liquidação, o que eu fiz? Apurei o contrato todo, verifiquei o que tinha de férias, o que não tinha, inclusive eles nem juntaram a documentação toda, o que não tinha documentação, conversei com o advogado, falei, olha, vou considerar que não pagou. Pode ser? Pode. Apurei as férias todas. Tudo. A reclamada veio e apresentou só aquele pedacinho. Falou, não, tá doido? Tem prescrição nessa parada aí. E apurou só os últimos 5 anos. Foi para perícia. O que o perito fez? Apurou a prescrição também. Opa, vou apurar isso aí desde 91? Que jeito? Entramos com a impugnação, o perito foi um pouco resistente. Eu só não recordo agora se a gente venceu ele na impugnação ou se tivemos que entrar com a impugnação a sentença de liquidação. Eu não me recordo agora. A gente venceu e apurou tudo, deu uma cacetada de férias em dobro, mas deu certo. O outro caso foi um perito. A parte não apurou, não pediu, o juiz não condenou. Aí primeiro as partes apresentaram os cálculos. A própria reclamada não apurou prescrição no cálculo dela. Veio um perito e de ofício, do nada, concedeu a prescrição no cálculo dele. Aí eu impugnei, deu vontade de escrever. Amigão, da onde que você tirou isso? Qual é a base? Porque o artigo tal da Constituição, tal. Aí esse caso acabou virando um acordo, então nem foi pra frente, mas nós impugnamos 3 vezes, ele manteve. Mas é isso aí, vocês vão trabalhar com as 2 situações. Ou o juiz declara a prescrição e a parte não apura, ou então ele não declara a prescrição e a parte vai apurar. Você vai trabalhar com as 2 situações, então muito atento a isso. 8. Correção monetária, gente, ainda mais agora com essa discussão da ADC, Selic, e para reclamada, dependendo da situação, tem que ver o caso concreto, mas só de não ter os juros moratórios quando aplicar a Selic, já vai ser uma economia muito grande para reclamada. Então a gente precisa ficar muito atento aos limites daquilo ali, se não vai entrar em nenhuma modulação de efeitos do acórdão, para a gente não ter prejuízo, tanto para reclamante quanto para reclamada. Então precisa estar muito atento ao que a sentença determina, se a sentença ela disse alguma coisa sobre a correção monetária, sobre os juros moratórios. Então precisa estar muito atento aos ditames aí dessa decisão. 9. Isso aqui, gente, é até um ponto que eu vejo muita gente passar batido na hora de impugnar cálculo, que são aquelas incidências. A gente informa, vocês lembram lá em verbas, no histórico salarial, que a gente marca as incidências que aquela verba tem? Muita gente esquece de verificar essas incidências programadas. Por exemplo, o reclamante mandou incidir FGTS e indenização por dano moral. Às vezes você está apurando verbas rescisórias e indenização por dano moral. Aí, o que vai acontecer? O reclamante vai e coloca ali 10 mil reais, às vezes é um contrato longo, quer ver? Até colocar a calculadora aqui, ó. Às vezes é um contrato longo, tem verbas rescisórias, às vezes 10 anos de casa, então já é um valor de liquidação que vai ficar um pouco alto. O reclamante vai, coloca 10 mil reais de danos morais e manda aplicar 8% de fundo de garantia. Só ali ele ganhou 800 reais. Aí vai e ainda manda aplicar a multa de 40%, foi para 1.120 ali essa brincadeirinha. Então ele ganhou R$1.000 marcando uma incidência
E acaba que, na hora de conferir, o que você vai olhar na cabeça se você não estiver atento a esses detalhes? Puxa, R$ 800 de diferença, deve estar certo, é muito tempo que ele trabalhou ali, isso aí não vai dar nada não, acaba deixando passar. Da mesma forma, a título de INSS, a título de imposto de renda. Às vezes uma informaçãozinha, uma caixinha que está marcada ali é R$ 1.000, R$ 500 de diferença no seu cálculo, tá bom? 10 é sobre a base de cálculo dos juros moratórios. Verificar como a sentença determinou e como a parte está apurando. Não sei se vocês já viram lá no PJE Cal que tem como você selecionar a base de cálculo dos juros moratórios. Se é para apurar sobre o bruto ou se é para apurar sobre o bruto, deduzindo a contribuição previdenciária. Então, por exemplo, aqui, a reclamante está apurando os juros moratórios sobre o montante bruto, sem deduzir as contribuições previdenciárias, apesar da sentença determinar desse jeito. Então, aqui, o reclamante já apurou sobre o bruto, só que a sentença mandou deduzir, de acordo com o entendimento daquele juiz. Tem que ficar atento a alguns detalhes. Esses 10 aqui, gente, eu fui escrevendo os que eu achei mais importante trazer e também os que eu fui vivenciando aqui.